Amém. Bruno não fala demais, né, gente? Não, né? Amém. Mas é importante. Lá na sede nós vamos fazer o seminário também e nós lançamos um desafio de você semear na vida de alguém. Amém? Você colocar uma pessoa no seu coração e levar para ela a inscrição já paga. Amém? Falar, eu inscrevi você, você vai nesse seminário, vai ser uma bênção para você. Porque realmente é uma bênção, não é? Foi importante para você, não foi? Então seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Amém? Eu quero pedir oração aqui hoje, eu quero pedir uma oração especial hoje a vocês, amém? Vocês podem se comprometer a orar por mim? E eu vou dar um bom motivo para vocês orarem por mim. Eu quero que vocês orem para que eu não morra tão cedo. Porque se eu morrer, o pastor Bruno é o vice-presidente do ministério, ele vai deixar vocês e vai lá para a sede, assumir a sede. É um bom motivo ou não? Amém? Amém. A gente vai atrás? Meu Deus, olha aí. Então eu posso morrer, irmão? É isso? Meu Deus. Amém. Irmãos, eu relutei para trazer uma palavra diferente da que eu preguei domingo lá na igreja, mas o Espírito Santo confirmou no meu coração e eu preciso falar com vocês hoje. Amém? Nós temos falado lá numa série de mensagens sobre cativeiros de alma. E se tem uma coisa que tira a nossa paz e nos tira do propósito de Deus, é quando as nossas emoções elas não estão bem, quando nós, né, porque o ser humano é um ser biopsico-espiritual, amém? Ele não é só espírito, ele tem a área da psique, onde a gente fala que se concentram as emoções, e se você não estiver com as suas emoções alinhadas, se você estiver sofrendo por causa de uma decepção, de uma frustração, se você ainda tem algumas carências e você começa a se movimentar por causa dessas carências, você começa a tomar decisões por causa de carências, é muito natural que você não tenha uma fé estável. Porque para que você tenha uma fé estável, para que você possa ser um crente realmente, não um crente bipolar, né? Aqui não tem esses, amém? Que um dia está super crente, outro dia mais ou menos, e no outro dia está querendo ir embora. Isso com certeza aqui não tem pessoas assim, né? Mas existem pessoas assim. E tudo isso tem a ver, às vezes não com uma espiritualidade rasa, mas tem a ver com as emoções, porque as nossas emoções elas estão ligadas diretamente ao nosso espírito. Por isso que o diabo tem investido tanto na psique, na mente das pessoas, né? Por isso nós temos uma geração hoje, que é uma geração que já desde a adolescência já começa a passar por conflitos emocionais. Então nós temos que cuidar das nossas emoções, amém? E Jesus é o maior dos psicólogos de todos os tempos, amém? Eu quero um dia escrever um livro, ainda tem uma psicóloga na igreja que já escreveu um livro, e um dia eu quero propor para ela escrever um livro sobre um modo terapêutico de Jesus, como Jesus abordava as pessoas que estavam sofrendo algum tipo de ataque na alma, e por causa desse ataque na alma, elas estavam saindo do propósito de Deus, e não é diferente conosco, só que Jesus ele tem uma abordagem terapêutica que é impressionante. E quando nós começamos a estudar as abordagens terapêuticas de Jesus, nós percebemos que o cuidado de Jesus durante os 3 anos de ministério dele foram cuidados que realmente nós podemos ter na nossa vida hoje, olhando para o nosso irmão, olhando para o nosso pastor, olhando para o líder. Nós temos esses cuidados na nossa vida, amém? Mas só que nós precisamos perceber, para daí então poder buscar uma ajuda, perceber para poder buscar num irmão, num conselheiro, numa pessoa, essa cura das nossas emoções. E o processo
às vezes é só a identificação, porque quando você identifica, 50% do processo da cura já aconteceu. Se você conseguir se identificar como carente, você já está com 50% do processo de cura já na sua vida. O problema é que nós não conseguimos nos identificar. E se falar, você é carente, irmão, não sou não. Ô, irmão, você está frustrado? Não estou não, eu estou bem. Então o nosso problema é identificação. E nós temos falado sobre isso na igreja. Falamos sobre estresse, que é um problema que nós vivemos hoje no nosso dia a dia. Falamos sobre depressão, e quando nós falamos sobre depressão, você vai ver que um grande profeta como Elias, ele sofreu de uma depressão profunda, ele tomou decisões que foram baseados nos seus sentimentos ali naquele momento, ele fugiu da presença de Deus, ele se escondeu numa caverna, Deus visita ele com um modo terapêutico também, fala, Elias, o que você está fazendo aqui? Aí Elias começa a discursar, começa a falar o que está acontecendo, aí Deus pergunta para ele de novo, Elias, o que você está fazendo aqui? E ele fala, eu tinha sido zeloso, mas mataram todos os profetas, eu fui o único que sobrou. E aí pela segunda vez Elias fala, e aí então Deus fala para ele, Elias, agora levanta e volta pelo caminho de onde você veio, porque você precisa voltar e continuar seu ministério. Mas aí você olha e fala, mas aonde tem um processo terapêutico? Desabafou, ele conseguiu desabafar. Ele conseguiu falar da dor que estava sentindo, falar do sentimento que estava preso. E por 2 vezes ele falou para Deus, e quando ele fala, quando ele verbaliza, aí Deus fala assim, agora Elias, volta pelo caminho de onde você veio, e vai lá e cumpre o seu propósito, e continua a obra pela qual eu chamei você. Então Deus conhece a nossa alma e os nossos sentimentos, amém? Deus sabe do que você precisa, amém? E Ele quer nos curar para que a gente possa realmente ser um crente constante, um cristão constante, um cristão maduro, para que a nossa casa possa ser uma casa estruturada, para que nós possamos ser bons pais, para que nós possamos ser bons filhos, para que nós possamos ser bons maridos, as esposas boas esposas. Deus quer nos curar, porque os nossos problemas não estão na nossa fé, geralmente, mas estão nessa área. E eu louvo a Deus porque essa igreja aqui é uma igreja que se levantou nesse lugar e se levantou com essa proposta também de olhar, de enxergar o ser humano como um ser integral, amém? É um ser espiritual que tem um corpo, mas que tem uma alma, que essa alma precisa também de cuidados, e eu creio que é isso que o Espírito Santo tem feito nesse lugar, amém? Irmãos, o irmão falou para eu não sair do meio dessas 2 caixas aqui, porque senão eu saio do rumo da câmera, mas tudo bem. Se eu sair, alguém de vocês levanta a mão para eu voltar, amém? Vou entender como um sinal, amém? Vai dar certo. Irmãos, domingo eu falei na igreja, e eu quero trazer essa reflexão essa noite novamente, porque se existe uma coisa que às vezes nos perturba, é a frustração. E nós não podemos ser crianças infantilizados com relação à frustração, porque nós temos que nos preparar para ela. A frustração é algo que faz parte do processo de crescimento espiritual, no casamento, no trabalho, aonde você está inserido, é um lugar que você pode se frustrar. E a frustração, você não tem muitas vezes como evitar que ela aconteça. É lógico que você pode fazer algumas coisas para que ela não aconteça, mas nós temos que nos preparar para nos frustrar e entender que decisões e que atitudes tomar no momento em que nós estivermos sido afetados por uma frustração. Você já se frustrou com um amigo? Já se frustrou às vezes com um parente que você emprestou dinheiro para ele? Não, ninguém fez isso aqui e se frustrou, amém? Você já se frustrou às vezes com um líder que você acreditou nesse líder, talvez um pastor, talvez um apóstolo, talvez um vice-Jesus, não sei, alguém em quem você confiou, e você confiou seu coração, e aí você confiou seu coração naquela pessoa, você confiou a sua intimidade, você abriu a sua nudez, você falou dos problemas, e essa pessoa, ela te frustrou, porque ela
naquele momento, ela não pôde te ajudar, ela não estendeu a mão, ela não valorizou a sua dor, ou ela simplesmente saiu e fofocou tudo para outras pessoas, aquilo que você estava vivendo, e você se frustrou. Você sabe que quando você se frustra com um líder religioso, você relaciona essa frustração ao próprio Deus? Dificilmente você vai conseguir separar. Algumas pessoas até tentam separar, e elas dizem assim, não pode olhar para o homem, tem que olhar para Deus. Dificilmente você vai conseguir fazer isso. Dificilmente você consegue, porque nós somos seres relacionais, e não tem como você enxergar Deus a partir da sua própria visão. Você sempre vai ver Deus no outro, para que você possa compreender o tamanho de Deus. Nós somos assim, nós somos corpo, nós somos igreja por causa disso. Então, muitos de nós já se frustrou e carrega essa marca, por isso às vezes não consegue confiar, não consegue abrir o coração, não consegue acreditar, e aí crenças começam a tomar conta da nossa mente, crenças limitantes, e nos limitam nos relacionamentos, nos limitam às vezes na questão do trabalho, na questão de sonhos, na questão de projetos, na questão de mudança. Então nós muitas vezes ficamos limitados por causa de bloqueios emocionais, por causa de frustrações que aconteceram na nossa vida, e isso nos prejudica às vezes até nos dias de hoje. Amém? Domingo foi domingo de Páscoa, e eu falei na igreja sobre um texto que aconteceu exatamente nesse dia, no dia da Páscoa. O tema da minha mensagem lá foi frustração em dia de festa. Para o judeu, o dia mais importante no calendário judaico é o dia da Páscoa. O dia mais importante no calendário judaico é o dia da Páscoa. É a passagem, né? A palavra originalmente, Páscoa significa passagem, quando o povo saiu do Egito, conseguiu sair do Egito, da mão de Faraó, e começou a passar ali aquele mar, e ir em direção à terra prometida. Então para o judeu é o dia mais especial, o dia que eles comemoram a saída do Egito, comemoram essa libertação das mãos de Faraó. Dentro do nosso contexto, a Páscoa ela já significa, além disso, porque nós temos também o Antigo Testamento como um manual para as nossas vidas, mas além disso, a Páscoa para nós significa muito mais do que isso, amém? Porque foi nesse dia que Jesus ressuscitou, amém? No domingo de Páscoa, Jesus ressuscita, e ele aparece, às mulheres, depois ele aparece a outros discípulos, e esse grande dia é o dia que nós comemoramos a nossa Páscoa. E eu quero ler com vocês um texto que fala a respeito de dois homens, que em vez de estar comemorando a Páscoa, se alegrando nesse dia festivo, eles estavam tristes, eles estavam cabisbaixos, eles estavam andando por um caminho que não era o caminho que Deus tinha para eles. Isso está em Lucas capítulo de número 24, verso de número 13. Diz assim o texto, preste atenção: naquele mesmo dia, que dia que é esse, irmãos? Vamos voltar para o versículo 1 desse capítulo, só para a gente entender. Diz assim, no primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. De manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Agora vamos para o verso 13. O verso 13 vai falar que naquele mesmo dia, amém? A narrativa continua. Naquele mesmo dia, dois discípulos de Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, 11 quilômetros, amém, irmãos? No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham?
eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas. Esse Cleopas, alguns estudiosos dizem que ele era tio de Jesus. Amém? Cleopas, dizem que era tio de Jesus. Perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e das nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjo, e esses disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que falaram os profetas. Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou, está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Amém? Esse texto é muito lindo. Os discípulos estão a portas trancadas, com medo dos fariseus. 2 deles resolvem não esperar o desdobramento dos acontecimentos em Jerusalém, e resolvem então abandonar aquele projeto no qual eles estavam investindo um tempo, eu imagino que 3 anos da vida deles ali seguindo Jesus, porque Jesus tinha os 12 discípulos, que eram os discípulos mais próximos. A narrativa bíblica sempre vai falar deles, mas existiam outros discípulos, tinham outros 72 discípulos, tinham outros discípulos, tinham mulheres que acompanhavam Jesus, e acompanharam Jesus por todo o ministério de Jesus. Não se limitava somente aos 12, e provavelmente esses 2 discípulos não faziam parte dos 12, mas eram discípulos importantes, que conheciam toda a trajetória desses 3 anos de Jesus. E quando eles estavam em Jerusalém, ali na sexta-feira, que a gente chama de sexta-feira santa, a sexta-feira que Jesus morreu na cruz, eles provavelmente presenciaram esse momento, viram Jesus ser crucificado, viram Jesus morrer na cruz. E depois teve o sábado, que a gente chama de sábado de aleluia, né? Onde o céu faz silêncio, a terra faz silêncio, porque Jesus não está na terra, Jesus não está no céu, né? Pedro vai dizer que ele desceu e ele tomou a chave de Satanás, e então ele ressuscita com a chave, né? Ele trouxe cativo o cativeiro, e ele ressuscita no domingo pela manhã, ele ressuscita. E esses discípulos, eles não esperam o desenrolar desses acontecimentos todos. No domingo de manhã, mesmo com o discurso das mulheres, mesmo com a narrativa, o testemunho das mulheres, de que elas tiveram uma visão, ouviram um anjo, ouviram alguém, ouviram o próprio Senhor Jesus, elas não entenderam o que estava acontecendo, mas elas afirmavam que alguém dizia para elas que ele estava vivo, ele tinha ressuscitado, que ele estava vivo. Eles ouviram
Eles ouviram esse testemunho das mulheres. Aí o Pedro e o João, eles resolvem conferir em loco isso. Eles saem correndo daquele lugar onde eles estão escondidos, porque os discípulos estavam com medo dos judeus e dos fariseus, amém? Os discípulos estavam com medo, eles se esconderam. Quem foi pedir o corpo de Jesus para as autoridades, para Roma, para Pilatos e para os fariseus lá na época, foi Nicodemos e José de Arimateia, que serviram ali a Jesus com sepulcro, porque os discípulos mesmo estavam escondidos. E aí, quando os discípulos ouvem o relato das mulheres dizendo, olha, ele está vivo, Pedro e João, então eles saem correndo em direção a esse lugar onde Jesus foi sepultado, e a Bíblia diz que Pedro saiu correndo, e no caminho João ultrapassa Pedro, porque João era mais novo, era mais ágil, provavelmente João tinha 18 anos aqui. Alguns estudiosos falam que ele era um menino ainda, o mais novo de todos os discípulos, né? Por isso ele reclina o ombro no peito de Jesus. Por isso Jesus na cruz olha para João, fala, João, está aqui a sua mãe. Ele olha para Maria, fala, Maria, está aqui o seu filho, cuida um do outro. João é pequenininho, João é novinho, ele precisa ainda de uma mãe, ele precisa de um cuidado. E aí eles saem correndo em direção a esse sepulcro. João sai correndo, ultrapassa Pedro pelo caminho, e eles testemunham isso, o corpo não está mais lá, ele ressuscitou, e eles voltam para dentro de onde eles estão presos ali, escondidos, e passam esse relato aos outros discípulos, e mesmo assim, esses dois discípulos resolvem ir embora, eles resolvem abortar o projeto, eles desistem daquilo que eles lutaram tanto para que acontecesse. Eles ficaram 3 anos seguindo Jesus, mas eles resolveram então sair de Jerusalém e ir em direção a Emaús, amém? Olha só, e eles estão frustrados, a Bíblia diz que eles estão tristes, eles estão cabisbaixo, eles estão decepcionados, eles estão conversando no caminho sobre o que aconteceu. Geralmente uma pessoa, quando ela está frustrada, ela não consegue falar do seu presente, muito menos olhar para aquilo que o futuro pode trazer para ela. Geralmente o frustrado, ele está conversando sobre o seu passado, ele está falando sobre aquilo que aconteceu. Ah, mas você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém nesses dias que passaram, você não sabe o que aconteceu. Então eles vêm pelo caminho, andando pelo caminho, frustrados e conversando sobre a frustração. Amém? Você conversa mais sobre o seu presente, sobre o seu futuro ou sobre o seu passado? Se você conversa muito sobre o seu passado, você precisa orar e pedir para Deus trazer uma cura sobre você, amém? Em laços de frustração, ali ainda te prendendo e te cercando, e talvez você esteja num cativeiro emocional, e quem está falando sobre o passado não consegue sonhar sobre aquilo que Deus tem para a vida dele, amém? E eles vêm ali então, no verso 21 tem uma chave para nós, começa a se desenrolar ali o porquê eles estão assim. Verso 21 vai dizer assim, ó: contudo esperávamos, amém? Esperávamos, essa palavra esperávamos, né? Esse verbo, ele tem a ver com expectativa. Ele tem a ver com expectativa. Nós só nos frustramos em coisas que nós geramos expectativas. Nós colocamos muita expectativa em algumas coisas, e por isso quando isso não acontece, nós nos frustramos. Pessoas às vezes colocam anos e anos e anos de expectativa, às vezes em uma mudança de uma outra pessoa, numa possibilidade de ter uma estrutura financeira melhor, com o passar dos anos, coloca uma expectativa em alguém, e aí quando isso não acontece, aquela pessoa se frustra. Então eles geraram uma expectativa não é fé, amém? Fé é você crer naquilo que Deus está falando, está sinalizando, está mostrando para você, amém? Deus então mostra para você, Ele fala com você, você sente que Deus está falando com você, gerando algo no seu espírito, e aí você acredita, você tem fé.
Amém? A fé, ela é direcionada por uma palavra de Deus ou por um toque de Deus. Por isso, quando Abraão se movimentou, saiu da cidade dele, saiu lá de Ur dos Caldeus e foi em direção à terra que Deus havia prometido, a Bíblia diz que Deus falou para Abraão: sai da tua terra e vai em direção à terra que eu te mostrarei. Ele creu naquilo que Deus estava falando. Fé é acreditar naquilo que Deus está sinalizando, amém? Agora, expectativa é quando eu acredito naquilo que eu quero receber. Quando eu acredito que algo vai acontecer porque eu quero que aquilo aconteça. E às vezes nós confundimos, nós geramos expectativas e pensamos que é fé. E aí não acontece, e aí nós nos frustramos com Deus. A história da pessoa que queria comprar um carro novo, né? E ela falou: não, Deus vai me dar um carro novo, porque eu quero um carro novo, eu preciso de um carro novo. E aí ele entrou, passou o cadastro dele, pastor, e foi aprovado. 60 parcelas de 3.500. E ele falou: não, Deus está me dando esse carro, porque passou, meu cadastro passou. Aí não deu certo, né? Aí vem a decepção, vem a frustração, porque ele gerou expectativa em algo que ele estava produzindo no coração dele. Esses discípulos, eles geraram uma expectativa. Eles conversavam pelo caminho sobre aquilo que não tinha acontecido, ou as coisas que tinham acontecido. E no verso 17, vai falar que Jesus chega perto deles, eles estão entristecidos. Verso 16, né? Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Verso 17, eles discutiam no caminho, e o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, amém? O próprio Jesus, e lhes perguntou, passa o verso 17, e lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Eles estavam tristes. O nosso problema é que nós geramos expectativas em coisas que Deus não está prometendo. Nós geramos expectativas em coisas que Deus não está sinalizando, não está mostrando, não está falando. E aí nós criamos uma ilusão de que aquilo vai acontecer. E aquilo não é propósito de Deus. E aí daqui a pouco nós nos frustramos. Nós atendemos muitas pessoas em gabinete. Nós vivemos um tempo em que as mulheres, no desejo, no anseio às vezes de se casar, porque estão passando às vezes da idade e querem um companheiro, e aí o primeiro que sorri para ela, o primeiro que sinaliza que gosta dela, o primeiro que sinaliza que se apaixonou por ela, ela gera uma expectativa de que aquilo foi uma provisão de Deus, foi uma providência de Deus, e aí a pessoa geralmente se apresenta como alguém de Deus, e aí ela não buscou o conselho de Deus, ela não buscou isso em oração, e ela foi tomada por um desejo, ela gerou uma expectativa, colocou aquilo no altar como sendo fé, e acreditou que Deus então estava movendo, e depois ela se frustra porque ela não conseguiu entender que aquilo não era propósito de Deus para a vida dela. Esses discípulos, eles geraram uma expectativa em quem? Preste atenção, verso 19. Que coisas perguntaram, ou perguntou? Você está na versão NVI? Porque a minha NVI está diferente dessa daí. Dá uma olhada aí. Verso 19, que coisas perguntou ele? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. A sua versão, ela divide em duas vezes o mesmo versículo. Entendi. Olha só, ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Eles geraram uma expectativa em quem? Eles geraram uma expectativa em um profeta. Eles geraram uma expectativa em um profeta. Volta lá, olha só, vamos ler de novo o texto. Diz assim, verso 19. Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o... Eles geraram uma expectativa em cima de um profeta. Profeta é um homem. Profeta erra.
profeta frustra as pessoas. Eles geraram uma expectativa em cima de do Filho de Deus, mas não reconheceram ele como Filho de Deus, mas geraram expectativa em cima de uma pessoa que eles consideraram ser um profeta. E quando você gera a sua expectativa em cima de alguém que é falho, que é humano, que é falível, como um profeta é humano, amém? Um profeta pode falhar, amém? O Filho de Deus não falha, amém? Um Deus não falha, mas um profeta falha. E aqui começa o primeiro problema. Eles geraram uma expectativa em algo que não era real. Aquilo não era real. Aquele que eles geraram uma expectativa como sendo aquele que iria trazer a solução para todos os seus problemas, não foi colocado uma fé como deveria. Eles acreditaram que aquele homem era o profeta e não um Deus. Quando você coloca a sua expectativa em homens e você deixa de acreditar plenamente, totalmente, primeiramente em Deus, e você canaliza a sua fé para acreditar no que um homem te disse, sem acreditar que Deus é soberano e é maior que aquilo, talvez você vá se frustrar, porque profeta falha, amém? Quantos já se frustraram com um profeta? Quantos já se frustraram com alguém que trouxe uma palavra para você, e você pegou aquela palavra como sendo uma palavra de Deus, e depois aquilo não aconteceu e você se frustrou? Eu me lembro quando a minha esposa estava tentando engravidar. Nós não temos um filho biológico nosso. Se a gente tivesse descoberto o seminário de cura e libertação antes, com certeza nós teríamos tido. Mas também eu não perco a minha fé, amém? A minha esposa está maravilhosa ainda, linda, e Sara teve com 90 anos um bebê, e a gente pode ter, né, Marcinha, ainda, se Deus quiser. Amém ou não amém? Mas olha só, quando ela estava ali no auge da ovulação, a gente fazendo tratamento para ela engravidar, numa clínica chamada Fertility, que é uma das clínicas mais conceituadas aqui do estado, e a gente ganhou o tratamento da dona da clínica na época até, inclusive, e aí a gente tentando ali in vitro e tal, mas em outros momentos também, ela tentando, e as irmãs da igreja começaram a monitorar a menstruação dela. Mulher não faz isso, né? Não, né? E aí começaram a cuidar, né? E aí, como é que tá? Veio? Aí a Marcinha falava assim, não veio. Viu? Deus me mostrou mesmo, é dessa vez. Aí pega a carona, né? Aí vem outro e fala, não, é verdade, é dessa vez. Não, Deus falou comigo em sonho. E aí vem a expectativa, né? Vem aquela expectativa de que aquilo aconteça. A gente canaliza a nossa força toda para aquilo. Não, é verdade, porque a irmã falou e a outra irmã confirmou. E o pastor pregou sobre Ana. Aí a gente cria, a mente é capaz de produzir aquilo que você quer, amém? A nossa mente, por isso que a Bíblia diz que o coração é enganoso, mas quando fala de coração, fala de mente. E aí não aconteceu e não aconteceu naqueles dias e nunca aconteceu. Então o homem pode decepcionar, amém? Mas um Deus não decepciona, amém? Um homem não pode ressuscitar, mas um Deus pode. Um homem pode frustrar os seus sonhos, mas um Deus não frustra. Um homem pode mentir para você, mas Deus não mente. E eles não estavam entendendo quem era esse Jesus, que eles caminharam 3 anos seguindo esse Jesus. Eles não entenderam quem era esse Jesus. A maior parte das nossas frustrações é porque nós ainda não entendemos a que Deus nós servimos. Nós ainda não entendemos plenamente e completamente o poder desse nosso Deus. Nós ainda não entendemos que o véu foi rasgado, que nós temos livre acesso a esse Deus, que nós podemos buscar na fonte tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, que nós podemos orar e falar com Ele, com certeza Ele vai falar ao nosso espírito e vai nos dar a direção que nós precisamos. O problema é que nós estamos gerando expectativa em pessoas, em lugares que Deus não está falando e Deus não está sinalizando.
Segunda coisa que eles queriam, e que eles estavam tendo o entendimento errado, pensando de uma maneira errada. 21, diz assim, ó, e nós esperávamos que ele ia trazer redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia que isso aconteceu. Nós esperávamos que ele iria trazer redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. O que aconteceu? Jesus morreu. Eles esperavam uma redenção sem sangue, eles esperavam uma redenção sem Gólgota, eles esperavam sucesso sem Calvário, eles esperavam um reino sem cruz, eles esperavam perdão sem sangue. Eles estavam esperando errado. Todas as vezes que nós esperamos errado, nós vamos nos frustrar. Eles esperavam que esse Jesus, que na cabeça deles era um profeta, iria se levantar contra Roma, sacar a espada e começar uma revolução. Iria tomar do Império Romano o poder, e então Jesus ia se assentar numa cadeira natural e reinar como reinou Davi. É isso que eles esperavam. Mas quando veio o Calvário, quando veio a cruz, quando veio a morte, eles não suportaram. Nós precisamos esperar, já é difícil, não é? Esperar é difícil, não é? Agora você imagina esperar errado, esperar uma coisa que nunca vai acontecer, esperar tendo uma visão natural, humana, e atribuindo isso a Deus. Isso vai trazer uma frustração muito grande para você, e provavelmente você vai perder anos da sua vida. Você vai orar errado, você vai esperar errado, você vai crer errado, e você vai disseminar esse ensinamento também errado, e quando nada disso der certo, aí você vai se frustrar. Por isso tantas pessoas hoje fora das igrejas, por isso tantas pessoas falando, o líder me frustrou, aquela igreja me frustrou, aquele lugar me frustrou, porque você estava esperando algo naquele lugar, e isso nunca aconteceu, ou não? Amém? Então, Hebreus 9, 22, vai dizer que de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. E Jesus conversando com esses discípulos, tentando mostrar para eles, aonde eles estavam errados, aonde eles estavam falhando. Verso 25, ele começa a dizer, olha só, ele lhes disse, como vocês custam a entender, e como demoram a crer. Verso 25, e ele lhes disse, como vocês custam a entender, e como demoram a crer, em tudo que os profetas falaram. Presta atenção, primeira coisa, eu preciso entender, amém? Jesus disse que eles custam a entender. Quem não entende, não vai crer, ou quem entende errado, vai crer errado. Então Jesus disse, olha, vocês costumam entender, metanoia, mudança de mentalidade, vocês precisam mudar a mentalidade de vocês não estão entendendo nada, vocês não entenderam nada do que eu falei para vocês nesses últimos 3 anos, vocês não entenderam, vocês custam a entender, vocês demoram para entender o sentido do Evangelho, o que os profetas falaram, vocês demoram a entender, e quem demora a entender, quem custa a entender vai demorar para crer, ou não vai conseguir crer, porque o crer passa pela mentalidade. Primeiro eu entendo, depois eu vou acreditar certo, se eu entender certo, eu vou acreditar certo, se eu entender errado, eu vou acreditar errado. Amém? Então nós precisamos entender, para poder crer, porque senão nós não vamos conseguir sair desse ciclo. Às vezes é um ciclo que nós permanecemos nele, porque estamos entendendo tudo errado. Amém? Irmã, para de orar para Deus matar o seu marido, amém? Não vai dar certo, amém, irmã?
O marido cutuca a esposa e fala assim: você orou assim? Às vezes você já foi menino na fé, amém? Nós já fizemos cada tipo de oração, né? Já entendemos tantas coisas erradas, né? Deus vai fazer justiça, a minha vingança vai ter sabor de mel. Não, é a minha vitória, né? É a vitória ou é a vingança? É a vitória. A minha vitória vai ter sabor de mel. Quem me viu na prova e não me ajudou vai se arrepender. Não é assim? Nós oramos errado, entendemos errado, cantamos errado, fazemos canções às vezes errado. Por quê? Porque não estamos, cheios do Espírito Santo, buscando uma revelação daquilo que Cristo tem para nós. Amém? Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Eles não estavam entendendo isso. Como pode? Não, Ele morreu. Não, Ele não morreu, amém? Ele entregou a vida dEle, Ele entregou, mas Ele ressuscitou. Já era domingo, Cristo já tinha ressuscitado, Cristo já tinha se apresentado para as mulheres, Cristo já tinha se apresentado para os discípulos, e Cristo estava do lado deles, e eles não estavam reconhecendo. Sabe por que uma pessoa frustrada não reconhece o Cristo, nem quando o Cristo está do lado? Uma pessoa frustrada não consegue entender o que Cristo está falando, mesmo o Cristo estando do lado. Não basta Cristo estar do seu lado, você precisa entender. Eles estavam com Cristo conversando com eles. Pastor, a Bíblia diz que eles não entendiam, a mente deles estava fechada, mas não diz que foi Deus que fechou a mente deles. O que fechou a mente deles foi a frustração. A frustração bloqueia a nossa mente. Você não quer saber de mais nada, você não quer saber de mais ninguém. A frustração você não consegue mais reconhecer quem está andando do seu lado. Pessoas más estão andando do seu lado e você não consegue identificar e reconhecer que são pessoas ruins. Geralmente uma pessoa, quando ela está frustrada, ela se associa a pessoas ruins, pessoas más, que vão colocar ela num cativeiro ainda pior, porque ela perde o discernimento do certo e do errado, ela já não sabe mais que tipo de pessoa está do lado dela. Por isso muitas mulheres são enganadas por homens, por isso muitos homens são enganados às vezes por um pilantra que dá um golpe neles, porque um dia se frustraram, estão com a mente cauterizada e agora não conseguem mais reconhecer o perigo quando está do seu lado, ou quando Cristo está do seu lado, e às vezes Deus está falando, a pessoa não consegue reconhecer que Deus está falando. Amém? Então ele diz, vocês custam a entender, e demoram a crer. Na cabeça deles, Cristo tinha falhado. Cristo falhou, Deus falhou, Deus nos enganou, Cristo mentiu para nós. Cristo, Jesus, né? Não o Cristo, porque eles não conseguiram entender que Jesus era o Cristo. Eles falaram, o Jesus de Nazaré. Na cabeça deles, o Jesus ainda era de Nazaré. Não era o Cristo, o Filho de Deus, o ungido, o escolhido, amém? O Messias. Eles não conseguiram entender. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes nós não conseguimos perceber o quanto Deus se importa com cada um de nós. E o quanto Ele nos ama, e o quanto Ele está do nosso lado, tentando fazer com que a gente saia desse caminho errado que muitas vezes nós estamos indo por ele. Porque aqui Emaús significa o lugar onde eles não deveriam estar. Esse caminho é o caminho que eles não deveriam percorrer, porque para eles, a vontade de Deus para eles era que eles estivessem em Jerusalém, mas eles estavam indo nessa direção errada, e o próprio Jesus vai e começa a caminhar junto com eles, mas na mente deles, esse Jesus tinha falhado. Amém? Às vezes nós falamos assim, você já deve ter pensado assim, deu errado, isso que eu tentei deu errado, isso que eu fiz deu errado, mas eu orei, mas eu busquei, mas deu errado. Se deu errado foi porque você entendeu errado.
se você orou e acreditou, a culpa não foi de Deus. Você é que entendeu errado. Se deu errado, é porque você entendeu errado. Amém? É você que não percebeu. É você que não entendeu. Como eles não tinham entendido ainda que aquele Cristo tinha ressuscitado. Talvez você ainda não entendeu algumas coisas. Por isso as coisas estão dando errado. Talvez você ainda não entendeu o propósito que Deus tem na sua vida, para o seu casamento, para a sua casa, para a sua família. Por isso as coisas ainda estão dando errado. Porque talvez você não tenha entendido na profundidade tudo aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Amém? Esses dias eu estava aconselhando, aqui também não acontecem essas coisas, mas estava atendendo uma mulher, e ela sempre batia na mesma tecla. Eu estou orando para Deus mudar o meu marido. Irmã, mas não... Está certa essa oração, irmã? Será que é só o seu marido que precisa mudar? Pastor, por causa disso. Deus vai mudar ele, eu vou arrancar ele da minha vida, Deus vai mudar meu marido. Falei, irmã, enquanto você não entender que você precisa orar para você mudar, Deus não vai mudar o seu marido. Agora, se você começar a orar, falar, Deus, me muda, para que eu possa ser um farol na vida do meu marido, para que eu possa ser uma mulher virtuosa na vida do meu marido, para que eu possa ser uma bênção na vida do meu marido. Enquanto você não entender isso, essa oração sua está errada. Às vezes a gente ora errado, porque a gente entende errado, a gente pensa errado, e aí sabe o que vai acontecer? Vai dar errado. Mas esse dar errado, na visão de Deus, é o certo, porque todas as vezes que você estiver errado, vai dar errado, e aí Deus vai trazer você para o caminho certo. Amém? Então até o que dá errado na sua vida diante de Deus é certo, porque dá errado para que você possa voltar para o caminho certo. Amém? Então não é que está tudo dando errado, você que não entendeu ainda algumas coisas que Cristo está te falando no caminho. E por que Cristo está no caminho? Porque o caminho é o lugar onde Cristo está falando conosco. O caminho é o processo. O caminho é a sua vida. O caminho é o lugar onde Cristo vai estar falando com você, vai estar orientando você, vai estar discipulando você nesse processo que é o caminho. Que é um processo, todo caminho é um processo, e é nesse processo da nossa vida, que Cristo vai estar nos direcionando, que Cristo vai estar nos ensinando, que Cristo vai estar falando, olha, preste atenção, olha o que os profetas falaram, olha o que a sua mãe está falando, olha o que seu pai está falando, olha o que a sua esposa está falando, olha o que estão falando, olha o que o pastor Bruno está falando, é nesse caminho que Cristo começa a nos discipular, amém? E eles demoraram para crer. Então o problema inicial aqui com os discípulos não é a falta de fé, mas sim a falta do entendimento. E o nosso problema não é falta de fé, é falta de entendimento, é falta de mentalidade. Nós precisamos ter uma mentalidade, e não só fé, porque se eu perguntar para você, se você tem fé, você vai dizer que tem. Você tem fé para ganhar dinheiro, você tem fé para crer que a sua família vai ser restaurada, você tem fé para crer que Deus ressuscita mortos, amém? Tem fé ou não tem? Mas tem mente para orar por alguém que está num caixão? Tem mente para isso? Eu lembrei do testemunho que o pastor Serginho contou no seminário de finanças nosso, lá na Bolívia, ele pastoreando uma igreja. Aí uma mulher, que era esposa de um dos líderes dele lá, de um outro pastor, perdão, não era dele, de um outro pastor, o marido dela morreu, e ela foi até o pastor, estava velando, o pastor chegou para fazer o funeral, e ela falou, pastor, esse homem que está no caixão, é minha galinha dos ovos de ouro, eu preciso dele, eu não posso viver sem ele, os filhos dele não podem viver sem ele, pastor,
Pastor, ele te ajuda na igreja, o senhor não pode viver com ele, então pastor, ora para ele ressuscitar. Aí o pastor falou, tá, vamos orar, irmã, né? Fez uma oração, não aconteceu nada. Pediu para todas as pessoas saírem da sala. E ele falou, deixa eu ficar sozinho com o defunto. E aí ele ficou sozinho com o homem no caixão. E ele começou a orar, o homem não ressuscitou. Ele tirou o homem do caixão. Tirou, arrancou do caixão, colocou na parede, colocou de pé e começou a orar. E começou a orar, falou, Deus, coloca esse homem de pé, Deus ressuscita esse homem. E ele orava, e quando ele soltava, o homem caía. E aí ele juntou o homem de novo, colocava na parede, e orava, e o homem caía. Depois de 2, 3 horas, ele já exausto, ele ora, e o homem para de pé. Ressuscitou. E ele devolveu para a esposa. Nós temos fé para acreditar que Deus faz, amém? Mas você tem fé para segurar na parede, você tem fé para tirar do caixão, você tem mente para isso, você tem mente para colocar aquele homem na parede, segurar ele ali e falar, vai ressuscitar. Nós não temos mente para isso. A nossa fé, ela é uma fé que fala, mas é uma fé que ainda não tem mente para entender que Deus é poderoso para fazer. E aí no verso 19 fala assim, que coisas que nós precisamos entender. E aí Jesus, ele começa a ministrar, ele começa a falar com eles, ele começa a dizer que os profetas já tinham falado. Alguns sentimentos começam a tomar conta do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, quando nós somos pegos pela frustração ou pela decepção. Primeiro deles é tristeza. Tristezas, nós começamos a ficar triste, sabe, bate uma depressão. A frustração deixa você cabisbaixo, você se sente um derrotado, você se sente humilhado, você quer colocar a cabeça num lugar e se esconder. Então a tristeza começa a tomar conta do coração daquelas pessoas que se frustraram. Isso pode evoluir até mesmo para uma depressão. Se a pessoa não tratar disso, não cuidar disso, não for para a presença de Deus, a frustração pode evoluir e se tornar uma ferida na alma, que pode levar essa pessoa até uma depressão. E lembre-se, tudo começou por causa do entendimento errado e de uma expectativa que foi gerada em algo irreal. E aí começa a evoluir e vai para a perda de esperança. Verso 20 e 21, eles vão falar que eles perderam a esperança, porque já tinham se passado 3 dias, e aí a gente começa a perder a esperança, a nossa fé, ela vai embora, e nós começamos a ficar sem acreditar em nada. A frustração cauteriza a nossa mente, destrói a nossa fé. A frustração me faz escolher caminhos errados. Preste atenção. A primeira coisa que nós fazemos depois de uma grande frustração é que nós começamos a escolher caminhos errados. Eles se frustraram, e a primeira decisão que eles tomaram depois da frustração foi: nós vamos embora. Eu vou embora. Eu vou para Emaús. Você já pensou em sumir? Desaparecer? Eu vou embora. Já pensou ou não? Já disse para sua esposa: eu vou embora. Hã? A esposa já disse: eu vou para a casa da minha mãe. Não é? A pessoa, quando ela está frustrada, ela quer ir embora. Ela começa a andar por um caminho que Deus não preparou para ela. Quando eles se sentiram frustrados, a primeira decisão que eles tomaram foi: nós vamos embora para Emaús. Nós lemos no verso de número 13. Naquele mesmo dia, 2 deles, 15, estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Preste atenção. O problema não é a frustração, como eu disse, todos nós vamos nos frustrar em algum momento, amém? O problema é tomar decisão errada por causa da frustração. O problema é a frustração tirar você do propósito. O problema é a frustração tirar você do caminho certo, do lugar certo. Quando Pedro, ele negou Jesus,
ele negou Jesus por 3 vezes, amém? Depois que ele comete aquele pecado, ele nega Jesus, o semblante dele cai, e ele ficou frustrado com ele mesmo naquele momento, se decepcionou com ele mesmo. Judas também passou por isso. Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata, acreditando que Jesus ia se tornar um revolucionário. Não aconteceu, se frustrou. Agora qual que é a diferença? Pedro permaneceu em Jerusalém. Pedro permaneceu reunido com os discípulos. Pedro permaneceu no mesmo lugar. E Judas foi e se enforcou. Todas as vezes que você se frustrar, você vai precisar decidir permanecer em Cristo Jesus, continuar acreditando nesse Cristo, continuar dependendo dEle. Não saia da presença dEle, não saia de perto dEle, continue esperando para ver o que vai acontecer. Ou você pode ter se frustrado hoje, ontem, há um ano atrás, mas permanece em Cristo e você vai ver o que vai acontecer. Ele vai te restaurar, dias melhores vão chegar e Ele vai te honrar, amém? O problema não é se frustrar, o problema é sair do propósito. Caim se frustrou com Deus porque Deus disse que não iria aceitar a oferta dele. Deus falou assim: eu vou aceitar a oferta do seu irmão, mas não vou aceitar a sua. Caim escolheu sair da presença de Deus, assassinar o irmão. A frustração, ela sempre vai cutucar você, vai impulsionar você a sair da presença de Deus, porque o diabo vai usar justamente isso, para você pecar, para você sair da presença de Deus, para você ir embora do propósito, para você ir longe da sua família, para você sair de perto, geralmente de pessoas que te amam. É muito comum uma pessoa se frustrar, ela ir para o pecado. É muito comum uma pessoa, um dia eu estava atendendo um jovem, e aí ele estava com um problema de pornografia, e eu comecei a mapear o histórico dele, e eu falei: ó, você vai para sua casa, e você vai pensar agora todas as vezes que você recaiu, e vai tentar identificar o que aconteceu antes de você cair. E aí quando ele voltou, eu falei: frustração, né? Frustração. Todas as vezes que você se frustrou, você correu para o computador e caiu na pornografia. Foi ou não foi? Foi. Falei: então, vamos trabalhar na sua vida, porque você precisa aprender a lidar com as suas frustrações. O problema não é a pornografia, o problema é a frustração, amém? Às vezes o problema não é o que está aparente, é o que está por trás dele. Às vezes é uma carência, às vezes é uma situação de paternidade, de maternidade. Então nós precisamos entender, amém? Eu volto para o ponto. Entender, eu preciso entender. Frustração faz parte da nossa vida, mas sair do caminho é uma decisão que você toma depois. Não saia do caminho, não saia do propósito, não saia da promessa, amém? A frustração desestrutura 3 áreas da nossa vida. Lembra que eu falei que o ser humano é um ser psicoespiritual? Ou seja, bio de biologia, ele é uma vida, ele é um corpo, ele é um ser humano, amém? Ele tem uma estrutura corpo. Psico, ele é psique, mente, mentalidade, sentimento, alma, emoção, mas ele é espiritual. Agora, a frustração nos afeta nessas 3 áreas. Afeta o nosso corpo, afeta a nossa alma e afeta o nosso espírito. O corpo, porque eles resolveram sair geograficamente do lugar que eles estavam e foram embora para outro lugar. Então é uma decisão espontânea deles de sair de um lugar para ir em direção a outro lugar. Isso geograficamente, sentimentalmente, porque eles deveriam estar felizes, porque finalmente cumpriu-se o plano de Deus na vida de Jesus, e Cristo morreu, mas Ele vai ressuscitar, Ele ressuscitou. Sentimentalmente, eles estavam tristes, eles não conseguiram entender, por causa da frustração, e também ministerialmente, porque eles saíram do propósito. O propósito era que eles permanecessem em Jerusalém, e eles estavam indo para Emaús, amém? Então, a frustração nos afeta no corpo, na alma e no espírito. Mas o próprio Jesus,
entrou no caminho e começou a falar com os discípulos. Caminho é lugar de ouvir, amém? Amém ou não? Caminho é lugar de ouvir. Talvez o lugar onde Jesus fala com você é dentro do seu carro, você indo para o seu trabalho. Eu conheço uma pessoa que só consegue se conectar com Deus quando está tomando banho, plenamente. Não vou falar que é a sogra do pastor Bruno, a pastora Maura, que um dia eu falei para ela, pastora, Deus tem um mistério com você no chuveiro. Ela falou, tem, pastor. Eu entro para tomar banho, Deus começa a falar, eu fico doida, e eu não sei o que eu faço, se eu tomo banho, se eu anoto o que Deus está falando. Mas sabe, é o caminho, amém? É o caminho, é no caminho que Deus está falando conosco. Mesa, depois Jesus para na mesa com eles, não para na mesa? Jesus para na mesa com eles, se assenta à mesa, parte o pão com eles. Pão fala de corpo, fala de ceia. Jesus sentou-se à mesa com eles, com os 2 discípulos. Eles disseram, Jesus fez como quem ia embora. Eles disseram, não, já se faz tarde, já está tarde, entra e fica conosco, ceia conosco. E aí Jesus entrou na casa desses 2 discípulos, eles se assentaram à mesa e partiram o pão. E quando partiu-se o pão, Jesus desapareceu. Jesus não está falando na mesa, Jesus está falando no caminho, porque no caminho são os processos, no caminho é o processo. A mesa é lugar para compartilhar o que Ele está falando. A mesa é para nós, é para que nós compartilhemos o que Ele está fazendo. Por isso que na mesa os 2 discípulos dizem assim, não queimava o nosso coração enquanto Ele nos falava, enquanto Ele nos expunha as Escrituras. Na mesa eles estão compartilhando o que Jesus falou, mas Jesus falou no caminho, e o caminho é o processo, amém? Mesa não é lugar de processo, caminho é o lugar de processo. Mesa é lugar de pegar o que Ele falou e levar para a mesa, e se assentar nessa mesa, abrir a Bíblia e falar, nossa, Jesus está queimando no meu coração algo. Aí, Jesus está queimando no meu coração. Aí eu vou para a mesa. Mesa fala de intimidade, fala de lugar com menos pessoas. Caminho, tem bagunça, tem vento, tem pessoas indo, pessoas voltando. Mas mesa, eu fecho a porta, eu estou na minha mesa. Mesa é lugar de começar a processar aquilo que Ele falou. É onde eu abro a Bíblia e começo a olhar. Ele falou isso, Ele está queimando no meu coração, o que Ele está querendo dizer. E aí vem a revelação. Aí meus olhos são abertos. Aí eu volto para o propósito. Eu volto para Jerusalém, porque na mesa os olhos são abertos. Pastor, sabe qual que é o nosso problema? É que nós estamos ouvindo no caminho e não estamos levando para a mesa. Nós estamos ouvindo no caminho. Você ouve Jesus? Sim, você ouve. Ele fala com você? Sim. Você sente o coração queimar? Sim. Só que quando você sai daqui do culto, seu coração está queimando. Deus falou com você ali fora, o coração está queimando. Deus usou o irmão, seu coração está queimando. Você ouviu um louvor, seu coração está queimando. Aí quando você chega em casa, você não vai para a mesa, você não abre a Bíblia, você não deixa as máscaras cair, as escamas cair, você não permite que os seus olhos sejam abertos, porque você não tem mesa com Ele. Estão entendendo? Caminho é lugar de ouvir, mas mesa é lugar onde eu tenho discernimento espiritual, onde os meus olhos são abertos, onde eu entendo aonde eu estou errando, onde eu percebo que eu preciso voltar, onde eu percebo que eu estou errado, onde eu percebo que a culpa não é do fulano, não é do Beltrano, foi eu que gerei uma expectativa errada. Então eu volto agora, eu saio dessa mesa e eu volto correndo para Jerusalém, eu volto de novo para o processo, eu volto de novo para a presença de Deus. Você precisa pegar tudo que Deus está falando com você e levar para uma mesa. Senta, abre a sua Bíblia, chama a sua família e fala, vamos compartilhar o que Jesus está falando? Vamos falar sobre o que Ele está nos falando? O que Ele está falando com você? O que Ele está falando com você, filho? O que Ele está falando com você, filha? O que Ele está falando com você? E aí os nossos olhos são abertos. Mesa, intimidade, família, casa, pão. São nessas coisas simples que Jesus abre os nossos olhos.
que nos falta não é profecia, não é palavra, não é revelação, é mesa. Amém? Aí a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. E Deus os levou novamente para Jerusalém. Amém? Verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Amém? Jesus nunca te abandonou. Ele nunca saiu de perto de você. Ele nunca parou de falar. Por mais desviado que você estivesse, por mais longe do propósito que você estivesse, por mais frustrado que você estivesse, por mais decepcionado que você estivesse, Ele nunca saiu de perto de você. Ele nunca deixou de falar com você. Jesus cancela a volta para o Pai. Jesus tira um tempo da sua eternidade. Amém? Jesus já tinha ressuscitado, mas Ele não tinha ainda com o corpo glorificado. E Ele ressuscitou. E Ele tirou um tempo da eternidade dele para ir atrás de 2 cabeção que estavam indo para Emaús. 2 frustrados estavam indo em uma direção errada. Você acha que Jesus não se preocupa com você? Você acha que Jesus não ama você? Se Ele foi atrás daqueles 2 cabeção, Ele não vai ir atrás de você? Ele morreu por você. Não existe nada que pode te separar do amor de Deus. Não existe nada que pode separar você do amor de Deus. Sabe, hoje é dia de voltar para o propósito, é dia de voltar para a cruz. Se você já entendeu, é dia de voltar. Se você não entendeu ainda, mas o seu coração queimou, você sentiu essa palavra para você, é hora de você voltar para a sua casa e começar a fazer uma mesa com Ele, uma mesa com a sua família. Pastor, mas lá em casa sou só eu. Senta na mesa, puxa uma cadeira e fala: Jesus, senta aqui, parte o pão comigo. E quando você partir o pão com Ele, que é a palavra, seus olhos vão abrir e você vai entender. E quando você entender, você vai voltar para o propósito. E a frustração foi embora, a tristeza foi embora, e agora é alegria, porque Ele ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou. Isaías capítulo 30, para a gente encerrar. Eu quero encerrar com Isaías capítulo 30. Diz assim, Isaías capítulo 30, verso 19. Diz assim: ó povo de Sião, que mora na Copa Vila, amém? Que mora em Campo Grande, amém? Ó povo de Sião, que mora em Campo Grande, você não vai chorar mais, amém? Como Ele será bondoso quando você clamar por socorro, assim que Ele ouvir, responderá a você. Embora o Senhor dê o pão da adversidade, a água da aflição a vocês, os seus mestres não se esconderão mais com os seus próprios olhos, você os verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, os seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Amém? Deus não vai permitir que você continue nesse caminho errado. Amém? Você vai voltar, e você vai encerrar esse ciclo na sua vida, de perdas por causa de decisões erradas, de perda por causa de frustrações do passado, de perdas por causa de escolhas que estão ainda sem entendimento espiritual.